vida, não existe história humana sem a gente falar do clima, das mudanças climáticas. Isso interfere na nossa cultura, isso interfere na nossa economia, isso interfere na nossa forma de viver, tá? E também nessa possibilidade ou não de viver em determinado lugar. Então, é importante que vocês entendam isso, vocês devem ver bem geografia, os fatores que interferem no clima, na temperatura, e todos os processos relacionados à vida, então, têm relação com isso, tá? Bom, trouxe aqui um exemplo. As tartarugas, tá? Não porque eu gosto delas, assim, foi um exemplo aleatório que surgiu aí. Mas as tartarugas, por exemplo, elas, depois que engravidam ali no mar, elas vão pra terra pra nidificar, né? Pra fazer os seus ninhos, pra botar os ovos. Depois vazam pro mar, são umas mães muito desleixadas, deixam os filhos lá e eles que se virem, né? Lembra que elas têm uma estratégia de colocar muitos filhos e morrem muitos jovens, né? A curva de sobrevivência é diferenciada. Bom, por que eu estou trazendo o exemplo da tartaruga? Porque a determinação sexual da tartaruga é através da temperatura. Como é que a gente descobriu isso? Tá, o Tamara descobriu da pior forma possível. Eles chegavam lá, eles pegavam todos os ovos e botavam numa incubadeira, tá? Só que daí todos nasciam do mesmo sexo. E daí eles começaram a ver que o fato deles estar botando todos nas mesmas condições de temperatura era o que estava influenciando, então, a determinação sexual das tartarugas. Isso é extinção de uma espécie. Se todas nascem do mesmo sexo, é questão de tempo para extinção da espécie, né? Então, eu trouxe aqui até um gráfico para mostrar para vocês que os ovos das tartarugas que ficam mais para cima, que são os que pegam mais incidência solar, é mais quentinho em cima do que embaixo, que é mais úmido e frio, os de cima são fêmeas e os de baixo vão ser os machos, tá? Então, a determinação sexual da tartaruga, ela tem uma influência diretamente ligada com a temperatura. Então, aqui tem até um gráfico mostrando que, olha, a diferença aqui, ó, entre 2 graus de temperatura pode, aqui a proporção de fêmeas, ó, pode fazer com que nasça mais fêmeas ou todas fêmeas, mais fêmeas do que machos, né? Olha só. Então, a diferença é muito pequena de temperatura e isso influencia numa coisa muito importante, que é a determinação sexual dessa espécie. Jacarés também fazem determinada pela temperatura, influenciada pela temperatura. Então, assim, anfíbios, não, quando a gente vê assim, o negócio de, mudou 1 grau, o que é mudar 1 grau, né? Mudar 1 grau, às vezes, para uma população de anfíbios já é extinção, tá? Então, tem vários que já estão se extinguindo por causa das mudanças climáticas. Então, a gente tem que ver que os processos migratórios de aves, que a vida, de uma forma geral, ela depende dessa nossa relação com a temperatura do meio, ok? Bom, então a gente vai falar de efeito estufa. Só vou ali no grupo ver se tá tudo certo para continuar. Acho que tá, né? Ok. O que é o efeito estufa, gente? Só existe vida na Terra porque existe efeito estufa. O efeito estufa é bom, ele não é um negócio ruim, tá? Porque quando a radiação solar ela incide na Terra, que é da onde vem nosso calorzinho, né? Da radiação solar. Quando ela incide na Terra, ela reflete e vai para o espaço. Se fosse, se toda a radiação que incidisse na Terra fosse para o espaço, a gente ia ter um planeta muito frio, não ia ter como ter vida aqui. Então, a gente tem que agradecer o efeito estufa por a gente existir, tá? Por ter vida na Terra. Bom, pelo menos vida como a gente conhece, né? O efeito estufa é o quê? São vários gases que se acumulam, tá? Na atmosfera. E eles se acumulam fazendo com que, ao invés da radiação bater e refletir, tipo, bate e volta, tipo recalque, não, o que eles fazem? Ela bate e quando ela volta, uma parte da radiação é absorvida por esses gases e ela fica retida no planeta. Então, eles retêm parte do calor que seria devolvido para o espaço, tá? Fazendo com que um planeta fique quentinho. Tem cientistas que comparam o efeito estufa com uma estufa de vidro. O que a estufa de vidro faz? O sol aquece e na hora de voltar, o vidro mantém aquele calor ali. E aquilo vira uma estufinha, tá? Então, essa estufinha
é o que permite que a vida na Terra, como a gente conhece hoje, é o que permite a temperatura do planeta ter uma média adequada para a existência, então, dos seres vivos. Tranquilo? Então, o efeito estufa é isso. Quais são os gases envolvidos no efeito estufa, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dos gases, sabendo que a partir do momento, né, a partir da Revolução Industrial ali mais, que a gente começa a queimar combustíveis fósseis, também ali na Revolução Verde, começa a desmatar mais para a agropecuária, né, para o tipo de modelo agrícola que a Revolução Verde nos trouxe. Quando a gente começa a mudar nossas práticas de desmatamento, de queima de combustíveis e tudo mais, a gente começa a emitir muito mais esses gases na atmosfera, tá? Então, os gases envolvidos com o efeito estufa, normal, eles, tipo, estão de boas nessa camada. Só que quando a gente começa a aumentar a incidência, a emissão desses gases na atmosfera, a gente começa a aumentar esse efeito estufa. Então, esses gases envolvidos na parada, que eu vou falar agora, eles são gases que muitos já existiam antes da Revolução Industrial, antes da Revolução Verde, mas que agora eles existem em maior quantidade, tá bem? Então, são gases envolvidos no efeito estufa. Quem são eles, tá? Vapor de água. Vapor de água é um dos principais gases estufa. Mas como não há uma relação significativa do homem na emissão do vapor de água, a gente não vai falar sobre ele, a gente vai falar sobre os outros, né, os quais a gente pode, de repente, tentar interferir na concentração na atmosfera, né, que a gente já está interferindo por um sentido ruim, mas que a gente pode mudar alguma coisa. O vapor de água, ele não é relacionado com as atividades antrópicas, tá? Apesar de que, quanto mais a gente emite outros gases e mais a gente aumenta o efeito estufa, que a gente vai ver que está relacionado com o aquecimento global, mais vapor de água tem na atmosfera, formando uma bola de neve, então, que vai aumentar o efeito estufa também, tá? Então, ele é super importante, mas a gente não vai focar no vapor de água. Outro gás é o dióxido de carbono, tá? Então, o dióxido de carbono, ele é um gás natural que a gente emite, né? Mas que também, atualmente, está muito relacionado com atividades como queima de combustíveis fósseis, e quando eu falo combustíveis fósseis, né? Carvão mineral, petróleo, gás natural, queimadas, né? Então, a maior parte das queimadas acontecem para liberar terras para cultivo, lembra? Então, é para a expansão da área agrícola, a maior parte do desmatamento e das queimadas, e tudo isso liberando CO2 na atmosfera. Lembrando que as plantas, além de estar liberando nesses processos, elas estão deixando de absorver. Porque lembra que as plantas fazem um estoque de carbono, né? Nas moléculas delas, elas são. E aí tu pega esses combustíveis fósseis, que era um carbono que já virou sólido, que tá lá bem quietinho no fundo da terra, no escurinho. Tu pega essas plantas que estão com carbono também, que já tá em outro formato, sólido, ali nas suas moléculas orgânicas também. E aí tu pega tudo isso e transforma em gás e libera pro ambiente, tá? Então, o dióxido de carbono, ele é o principal gás estufa. A gente já vai falar mais sobre ele. Metano. Metano, que é um produto natural da decomposição, né? Muito envolvido com atividades de agropecuária. Não podemos esquecer das hidrelétricas, que tem muita decomposição nas hidrelétricas, decomposição anaeróbica, né? Lixões, aterros sanitários liberam o metano, até aterros alguns captam esse metano, né, para fazer uma utilização melhor, produção de energia e tal. Plantações inundadas, como plantação de arroz, né, que tem muita decomposição também, muita liberação de metano. O metano, ele tem mais potencial de ser estufa do que o dióxido de carbono, mas como a gente emite muito mais dióxido de carbono, acaba que o dióxido de carbono é o principal gás estufa, tá? Lembrando da pecuária também que o metano é o produto da digestão ali da vaca, que eu já falei 300 vezes. Óxido nitroso. Óxido nitroso, que é liberado na agricultura, né, nos processos de nitrificação, indústria, queima de combustíveis fósseis. Lembra que ele reage na atmosfera também? A gente já falou sobre isso, né, no smog e tal. Os CFCs, CFC normalmente a gente relaciona com o buraco na camada de ozônio, mas eles também são gases que estão relacionados com o aumento do efeito estufa, tá? Então, CFCs emitidos por spray aerosóis, geladeira, parede de ar-condicionado, que estão muito relacionados com o buraco na camada de ozônio, também podem estar relacionados com efeito estufa, tá? Mas geralmente quando cai em prova CFC é relacionado com o buraco na camada de ozônio,
que é uma camada extremamente importante, nos protegendo da radiação nociva para nossa saúde, tá? Eu trouxe aqui um gráfico mostrando mais ou menos a proporção. E, gente, isso é aproximado, isso muda o tempo inteiro. O CO2, ele costuma, tá? 60% dos gases estufas são CO2, tá? Então, costuma estar nesse nível, assim, 60%. Metano, de 15% a 20% dos gases estufa, metano. Óxido nitroso, varia de 5% a 10%. CFCs, de 8% a 12%. Ozônio também. Lembra que o ozônio, se ele não tá lá na estratosfera, ele tá causando um impacto. Lembra até a gente falou de smog, enfim, ele não é legal assim, tá? Gente, os CFCs, eles reagem com o ozônio, por isso que eles destroem lá a camada de ozônio, tá? Tranquilo? Aqui tem uma tabela, e eu até vou botar a fonte disso para vocês depois, porque é bem legal esse estudo, tá? Tribom de vocês darem uma olhadinha. Tribom, né? Bem gaúcho. De vocês darem uma olhadinha, tá? CO2, ó, teve um grande aumento, né? Não igual o metano, mas o CO2, ele é responsável por 60%, tá? Dos gases estufas que contribuem para o aquecimento global. Então, as principais fontes de emissão, ó, combustíveis fósseis, alterações do uso do solo, desmatamento e tal, tá? E o metano aqui aumentou muito a concentração agropecuária aqui, a Fusel, tá? E contribui cerca de 20% para o aquecimento global, tá? Então, a gente não pode esquecer do metano, tá? Muitas vezes a gente esquece do metano. Ó, carbono. Por que o CO2 é o principal gás estufa? Porque é o que a gente mais emite, tá? E o metano, ele absorve 21 vezes mais radiação infravermelha do que o CO2, mas ele não é o principal gás que a gente emite, por isso que a contribuição dele não é igual a do CO2, tá? Mas a gente tem que cuidar com o metano. Tem acho que é um filme, ou é um documentário, assim, que é Cowspiracy. Enfim, eu vi há um tempo. E aí foca muito, assim, no problema da pecuária, né, na emissão de gases da agropecuária, tá? Lembrando que toda pecuária é agro. Tranquilo? E aí, quando a gente vê... olha só que legal. Botei aqui um estudo para vocês. Aqueles estudos da UFSC, que eu quero que vocês deem uma olhada nessa série de vídeos, tá? Então, tem alguns que são bem importantes mesmo. São bem claros e didáticos sobre esses temas importantes para a prova de vocês, tá? Bom, normalmente quando a gente fala de aquecimento global, as pessoas já veem na cabeça aquele urso polar lá, passando dificuldade, coitado. Olha ali, ó. Tem pra onde ir. E, gente, isso é mais para gerar uma comoção, tá? De fato, a gente já está enfrentando problemas, muitos problemas, que estão sendo influenciados pelas mudanças climáticas. Para vocês terem uma ideia, desde a Revolução Industrial da Inglaterra, a gente já mudou a temperatura, a gente aumentou a temperatura em 1 grau Celsius, tá? Então, de fato, já estão tendo impactos ambientais. Lembra lá, nos anfíbios, nas tartarugas, 1 grau é muita coisa, tá, gente? E é a temperatura média do planeta, não é 1 grau, tipo, então não vai fazer frio em tais lugares. Não, a gente tá falando sempre de temperatura média do planeta. Então, de fato, já tem mudanças, mas também não estamos num estágio que o urso polar tá assim, tá? Bom, então, o que é esse aquecimento global? Eu só vou me tirar aqui do canto para que vocês vejam o esquema, porque eu não preparei esse slide para eu aparecer no canto. Peraí. Bom, o que é esse tal efeito estufa, então? O efeito estufa é um fenômeno natural que é ocasionado pela concentração de gás na atmosfera que retém, então, um pouco da radiação solar, ok? Então, ele mantém a Terra numa temperatura ideal para a existência de vida, tá? Bom, então, ó, o acúmulo de gases retém calor na atmosfera, mantendo, então, a Terra numa temperatura ideal. Só que o que está acontecendo? A gente está aumentando a liberação de gases em virtude das nossas atividades, como a agropecuária, como a indústria, como até os veículos na rua, né? Então, a gente está emitindo muitos gases. Isso está fazendo o que com o efeito estufa? Está aumentando, tá? Esse esquema, assim, ó, profissional. Fiquei 3 horas fazendo. Então, está aumentando o efeito estufa. Então, tem mais calor sendo retido. Se aumenta a camada de gás, mais calor sendo retido, tá? E a temperatura da Terra, consequentemente, como tem mais calor sendo retido, vai aumentar.
E esse aumento na temperatura média do planeta a gente chama de aquecimento global, tá bem? Então é esse aumento na temperatura média do planeta e não o fato de existir um efeito estufa que a gente chama de aquecimento global. Segundo os cientistas, gente, a gente estaria agora num ciclo de resfriamento do planeta Terra e não de aquecimento, porque naturalmente o planeta tem um ciclo de resfriamento e aquecimento, né? Só que a gente estaria entrando num ciclo de resfriamento. E o que a gente está vendo é o aumento da temperatura até num nível que vai ser muito prejudicial para a vida, vai aumentar muitos prejuízos por causa disso, tá bem? E provocados por esse aumento na liberação de gases causados por nós. Tranquilo? Viram que profissional esse esquema? Peraí que eu vou botar ali para eu voltar a aparecer. Bom, e aqui tem um gráfico, provavelmente eu tô tapando a pontinha dele, mas mostrando a quantidade de CO2, partes por milhão, tá? Liberadas na atmosfera. E aí, tem naquela coisa que eu disse pra vocês assistirem da UFSC, que uma pesquisadora, ela fala assim, que a gente nunca tinha passado de 280 partes por milhão. E aí, do nada, tipo, a gente tem um salto, que de fato é do nada, porque 50 anos não é nada. A gente tem um salto na quantidade de emissão de CO2, que a gente chegou a 415 partes por milhão. Esse gráfico está um pouco desatualizado, porque ele está em 2013, tá? Então, de 2013 a 2020, nós chegamos a 415 partes por milhão. Então, apesar desses ciclos, tá? De serem, acontecerem naturalmente, de aquecimento, resfriamento e tudo mais, a gente está sofrendo um impacto causado por nós, tá? Então, o aquecimento global ele tem causa antrópica, beleza? E por que a gente emite CO2? Aqui tá, tem um gráfico que está no livro de vocês que mostra a nossa emissão de gás carbônico para nossas atividades, tá? A maior parte é agropecuária, porque a agropecuária não inclui só esses 22%, inclui esses 51% aqui também. Porque quando a gente fala em mudança do uso da terra, a gente está falando principalmente nas queimadas, no desmatamento, que a maior parte deles são para agropecuária. Então, a agropecuária é o principal responsável pela emissão de gás carbônico, seguido pelo setor de energia, a indústria, setor de transportes, né? Então, tudo isso emite grandes quantidades de carbono na atmosfera. Tá, Sora, mas os seres vivos não conseguem absorver o carbono, incorporar, as plantas não estão lá absorvendo CO2 e liberando oxigênio. Gente, a gente está emitindo uma quantidade muito maior do que os seres vivos podem absorver. E isso faz com que o carbono fique acumulado na atmosfera por muito tempo, tá? Então, a gente não tá dando conta, a vida não tá dando conta, tá? Dá uma olhada ali no grupo rapidinho, que faz tempo que eu não olho. Mas acho que tá tudo certo, né? Bom, vamos lá. Claro que diferentes países emitem diferentes quantidades de carbono, tá? Mas, assim, China e Estados Unidos lideram a fuzel, assim, a emissão. A China muito ali, ó, seguido por Estados Unidos, mas o Brasil, ó, o Brasil tá aqui, a gente é foda, a gente não deixa por menos, né? Vou ficar para trás? Não vou ficar para trás, né? Então ali tá o Brasil emitindo grande quantidade de CO2 na atmosfera, de dióxido de carbono, que é o principal gás estufa, ok? Bom, e aí quais são os impactos gerados por essa grande emissão de CO2 na atmosfera? E eu vou trazer aqui um impacto que a gente até já deu uma olhadinha nele. Lembra quando a gente falou de ciclo do carbono, que a gente falou que os oceanos são grandes sumidouros de carbono, porque o carbono ele reage com a água e entra, né, e fica ali na água? Então, a gente vai falar um pouquinho disso, mas falando de acidificação dos oceanos, que é um problema que está acontecendo e está impactando a biodiversidade, tá? Então, vamos pensar. O dióxido de carbono da atmosfera, ele reage com a água. E o que ele forma? Lembra que ele forma ácido carbônico? Então, ele forma ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, é uma molécula instável que vai se dissociar em íons bicarbonato e íons H+. Lembrem, isso vocês vão ver em química, não sou eu que tenho que explicar ali, que é as coisas de pH e tal, mas lembrem que íons H+ na água
vão estar influenciando na acidez desse corpo hídrico, né? Então, nós já estamos liberando íons H+, ali, íons bicarbonato, tá? O íon bicarbonato, ele também é uma molécula instável, e ele vai se dissociar, formando íons carbonato e também liberando íons H+. Então, no final desse processo, nós temos íons carbonato e íons H+, sendo liberados na água, tá bem? Lembra que os seres vivos, como os seres vivos que têm conchas, né, como alguns moluscos, até os corais também, esses seres, eles precisam desse carbonato livre na água, porque eles juntam esse carbonato com cálcio e formam carbonato de cálcio, que é o componente, então, das conchas, tá? Aqui nesse esqueleto de um coral também, né, carbonato de cálcio, tá? Então, eles precisam desses íons livres. Só que daí o que acontece? Quanto mais a gente emite CO2 na atmosfera, mais reação tem desse CO2 lá na água. E essa reação do CO2 lá na água, liberando H+, faz com que muitos H+ estejam disponíveis na água. E o carbonato, ele tem mais afinidade com o H+ do que com o cálcio em si, tá? E aí, tendo muito H+, ele encontra mais facilmente o H+ do que o cálcio. E muitas vezes, então, isso impede que os animais que precisam formar suas conchas de carbonato de cálcio formem, porque o carbonato ele não está disponível, ele está religando com os H+, ao invés de ligar com o cálcio. Outra coisa que acontece é que às vezes eles formam as conchas, mas elas são mais sensíveis, menos rígidas, porque tem menor quantidade de carbonato de cálcio. E o oceano ácido ainda tem essa capacidade de desgastar as conchas. Então, uma concha fraca, já causada pela baixa disponibilidade do carbonato para formar carbonato de cálcio, desgastada pela acidez que está nos oceanos, ainda é um grande impacto, uma grande ameaça para essas espécies, tá bem? Então, tem animais que já estão sofrendo com isso. Lembrando que o oceano mais ácido causa desgaste em outros seres vivos, né? Também, não só os que estão fragilizados, e também causa acidose nos peixes, né? Os peixes estão engolindo uma água mais ácida, absorvendo uma água mais ácida e o sangue acaba ficando também mais ácido. E isso pode ser um impacto bem importante para várias espécies que a gente ainda está mensurando, né? Fazendo pesquisas e tal para conhecer, tá bem? Deu para entender a acidificação dos oceanos? Vou dar uma olhada no grupo, tá? Para ver se vocês estão com alguma dúvida. Acho que tá tudo certo, né? É o que eu tô vendo ali, tudo certo. Então, a acidificação dos oceanos, ela é uma diminuição do pH dos oceanos causada principalmente pela emissão de dióxido de carbono, tá bem? E aí acontece todo esse processo aí. Temos outro impacto causado pelo aquecimento global que eu gostaria que vocês lembrassem, tá? Que é o branqueamento de corais. Não é só causado pelo aquecimento global, o branqueamento de corais ele é causado quando tem uma mudança de temperatura na água, né? Então, muitas vezes, uma região muito rasa, o sol incidindo mais forte também pode causar uma mudança de temperatura e causar o branqueamento, tá? Mas o que a gente está vendo agora é uma grande quantidade desse processo acontecendo, causados pelo aquecimento global. Então, o aquecimento global, ele muda a temperatura não só do ar, mas também dos oceanos. E essa mudança na temperatura dos oceanos, principalmente nas águas mais rasas, que são mais fortemente impactadas, e onde estão os corais, faz com que tenha impactos em diversos seres vivos, né? Enfim, dentre eles esse aqui. O que é um coral, gente? Para falar de branqueamento de coral, a gente tem que saber que o coral ele é feito por uma associação de um quinidário e de algas do gênero Zooxantelas, que se associam com os zoo, que são os animais, no caso os quinidários, tá? Essas algas, o coral ali, o branco ali, é o carbonato de cálcio, que é o esqueleto ali calcário do coral normal, tá? Branquinho. Essas algas, elas fornecem para essa relação, tá? Que é uma relação simbiótica, os nutrientes que esses seres vivos precisam, então, para existir. Então, o coral, essa associação, é dependente desses nutrientes fornecidos por essas algas do gênero Zooxantelas. Só que o que acontece? Quando a água aquece, aumenta o metabolismo dessas algas.
Esse aumento no metabolismo faz com que elas liberem substâncias que são produtos do seu metabolismo normais, assim, tipo, não é uma substância específica, é uma substância normal, produto do metabolismo, mas que, na quantidade que elas são liberadas, são tóxicas para os quinidários que estão ali na relação. Então, o aumento da temperatura aumenta o metabolismo dessas algas, que faz com que se libere substâncias tóxicas para o próprio organismo que está ali juntinho dela, tá? E o que acontece? O quinidário, ó, expulsa a alga dali, porque ele não é trouxa nem nada, né? E ele expulsando a alga dali, ele fica sem uma fonte de nutrição extremamente importante, que é a fornecida pelas algas através da fotossíntese. E isso faz com que ele morra depois de um tempo, tá? Então ele vive um tempo, mas depois ele morre porque ele precisa dessa associação com as algas. Então, esse branquinho, ele é gerado porque as algas abandonando o coral, como elas que dão a cor, resta só o esqueletinho dele ali, que é de carbonato, né? Que é um esqueletinho calcário que vai ser branquinho, tá bem? Então, branqueamento de corais, um fenômeno causado, então, pelo aquecimento global também, tá? Então, aqui a gente vê muitas vezes um coral saudável, com as zooxantelas, coral branco, e muitas vezes esse coral branco começa a ser invadido, começa a ser habitat para uma série de algas. Aí tu olha, não tá branco nada, mas o coral mesmo ali tá morto, tá? Gente, a gente tem que lembrar que os recifes de corais são uma fonte importante de alimentos para muitas pessoas, porque ali tem várias espécies marinhas que dependem direto ou indiretamente dos serviços ecossistêmicos dos recifes de corais, tá? Então, ou a pesca direta, ou a pesca de uma espécie que dependia de uma espécie que vivia ali, né? Turismo. O branqueamento de corais, ele causa queda no turismo. Então, começa a ser um problema, queda na alimentação, queda no turismo, um problema econômico também, tá? Então, o aquecimento global, ele traz com ele problemas socioambientais, econômicos, bem importantes, tá bem? Dá uma olhada no grupo, ver se eu expliquei muito rápido. Acho que tá rolando bem, tá? Então, aqui, ó, mudança na temperatura do oceano e tal, superexposição do sol, né? Que lembra que eu falei que não é só o aquecimento global. É essa mudança na temperatura que vai causar o branqueamento, tá? E também tem o derretimento das geleiras, que é normalmente o que a gente vê quando a gente fala em aquecimento global. O IPCC, que é o painel que fala sobre essas mudanças no clima, né? Ele diz que em breve nós teremos um verão no Ártico sem gelo. Imagina, sem gelo. Sendo que várias espécies vivem no Ártico. E aquela foto do urso lá que eu mostrei para vocês, que de fato é sensacionalista, é uma perspectiva, assim, porque já tem urso que não está conseguindo chegar no alimento porque tem muita água entre ele e o alimento, né? As focas, elas estão mais bem protegidas. E até, tipo, nesse contexto, mas tem contexto que a foca está menos protegida porque também não tem tanto gelo para ela se esconder. Então, assim, tá ruim para todo mundo, tá? E a gente tá, de fato, correndo o risco de um verão, em breve, sem gelo no Ártico. Ah, Sora, mas isso já aconteceu antes. Não na velocidade que tá acontecendo e não motivado por causas antrópicas, tá bem? Bom, o derretimento do Ártico, ele é um fenômeno que pode gerar um aumento do nível da água do oceano. Tu pega o gelo, tu derrete, né? Pode causar o derretimento não só do Ártico, né? Mas também da Antártica, das geleiras, né? Porque o Ártico ainda é gelo na água, né? Gelo na água não vai mudar em nada o volume, mas o derretimento da Antártica, principalmente, causa um aumento do nível da água, né? Isso é importante de lembrar, porque o Ártico é gelo sobre a água, então ele não tem tanta interferência nisso, mas nas regiões costeiras próximas só. E também tem um outro fenômeno gerado pela expansão térmica. Quando tu bota calor no corpo, ele naturalmente se expande. Então, como não tem como se expandir para o lado, ele vai se expandir para cima e isso vai aumentar o nível da água, tá? Então, é importante a gente ter essa coisa bem clara porque, de fato, é um baita impacto que vai gerar e que a gente já tá incomodando algumas ilhas, algumas cidades litorâneas, tá? Cidades com regiões costeiras, tá? Bom, a ONU aponta que o nível do mar pode subir mais de 1 metro até 2100, tá, gente? Então, já tá acontecendo, tende a piorar muito.
E isso é um fenômeno causado pelo aquecimento global, diretamente pela mudança de temperatura do planeta, tá? Bom, então, entendido isso, e vocês podem perguntar caso vocês tenham alguma dúvida ainda do aquecimento global, tá? Nós temos que pensar em estratégias de mitigação. As provas falam para vocês em estratégias de mitigação e estratégias de adaptação. As estratégias de mitigação são aquelas que a gente faz para prevenir um problema. E as de adaptação para se adaptar a um problema que está acontecendo. O que seria uma estratégia de mitigação para o aquecimento global? Bom, nós temos estratégias mundiais, estratégias nacionais, estratégias mais localizadas, locais e tal, e até individuais para ajudar a, pelo menos, diminuir o impacto do aquecimento global, tá? Bom, as principais estratégias são aquelas que são globais, né? Nas quais os países se comprometem. E aí eu preciso que vocês conheçam alguns acordos, como o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto, ele foi um acordo fechado entre vários países, foi realizado em Kyoto, no Japão, né? Faz sentido. Sobre mudanças climáticas, tá? Então, lá que teve os créditos de carbono, vocês vão ver isso com mais detalhes, em geografia, provavelmente, mas que começaram, então, a falar sobre o clima e a tentar se comprometer de alguma forma com a redução da emissão dos gases, né? E o que aconteceu nesse protocolo, tá? Foi conversado sobre fontes de energia limpa, proteção das florestas, sistemas de transporte e energia otimizados, diminuição das emissões de metano. Então, assim, foram conversadas várias coisas e o acordo foi feito entre vários países. Só que esse acordo foi desigual, né? Esses acordos globais, é muito difícil tu pegar países tão diferentes, com realidades tão diferentes, e tu fazer com que todos concordem com algo, né? E então ele estabeleceu metas diferentes para os diferentes países, fazendo com que tenha uma obrigatoriedade ou uma responsabilidade muito maior aqueles países desenvolvidos, países ricos, né? Só que daí o que aconteceu foi que a China, um grande poluente, que é um país em desenvolvimento, não precisou cumprir, daí os Estados Unidos tinha que cumprir, os Estados Unidos achou que estava atrapalhando o desenvolvimento econômico e saiu do protocolo de Kyoto ali, saiu do acordo, tá? Gente, você tem que pensar que toda vez que os Estados Unidos sai, ele quebra os acordos, porque ele é um importante poluidor, e é muito complicado tu pensar um paísinho de merda ali, qualquer um, dizendo assim, eu vou reduzir minha emissão de gases e daí os Estados Unidos e China emitindo gás pra caramba, né? Porque a maior contribuição para essa emissão de gases vem dessas duas grandes potências, tá? Bom, e aí teve, mais recentemente, e gente, tiveram vários acordos que falaram um pouquinho sobre mudanças climáticas, eu tô falando dos dois principais, assim, que falou sobre isso, tá? O Acordo de Paris, né, que foi uma conferência que aconteceu em Paris, faz sentido, que falava sobre isso, sobre como é que a gente vai responder essa mudança do clima, como é que a gente vai se preparar para ela e tentar minimizá-la ao máximo, tá? Então, foi um acordo que tinha esse objetivo de reduzir a emissão de gases, estabelecer metas para que os países reduzissem sua emissão de gases, tá? Tiveram vários países que entraram nesse acordo e, principalmente, duas responsabilidades foram, né, tipo, eles queriam que os países assumissem, tá? Que emitissem gás. Vamos distribuir isso aqui, vamos estabelecer metas para quê? Para que a gente mantenha o aumento da temperatura em bem menos de 2 graus Celsius. 2 graus Celsius. Às vezes é difícil falar, né? Quando a gente tá no... e limitar o aumento da temperatura para 1,5 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Então, vai acontecer um aumento da temperatura, é impossível não acontecer, porque tu não vai parar toda a atividade que gera esses poluentes. Mas vamos tentar limitar para a gente conseguir conter um pouco os impactos causados por isso, tá? Então, o Acordo de Paris foi assinado por diversos países. Aqui tudo em azul é quem assinou e tal, tipo, só que em laranjinha é quem não assinou ou abandonou. Ou seja, os Estados Unidos abandonou o Acordo de Paris, tá? Então, aqui, ó, 195 países, imagina um monte de líder de estado junto, tentando pensar junto o futuro que queremos, tá? Aqui eu botei para vocês um pouco das metas, tá? O Brasil tem metas, ó, de reduzir
37% até 2025, 43% até 2030. A gente ainda está no Acordo de Paris. E aqui os Estados Unidos com o Trump ele já tinha falado que ia sair desse acordo, cumpriu sua promessa, ele foi super coerente, e ele saiu deste acordo dizendo a mesma coisa que o Bush disse quando saiu do acordo lá do protocolo de Kyoto, que era que isso atrapalhava a economia do país, tá bem? Então esses acordos são super importantes, isso aqui é muito geopolítica, né, gente? É importante que vocês compreendam esses acordos e que vocês entendam que esse tipo de impacto, como aquecimento global, precisa de uma ação global também, tá? Ó, e os Estados Unidos saindo, obviamente, ele desestabilizou o acordo e hoje em dia não sabemos, né, o que vai rolar, tá? Outra forma de eu minimizar os impactos do aquecimento global é eu investindo em fontes de energia limpa, como energia eólica, energia solar. Lembrem que para ser considerada energia limpa, ela não pode emitir gases poluentes. Lembra também que hidrelétrica a gente não considera energia limpa mais, né? Apesar da água em si não emitir, porque a hidrelétrica em si emite muitos poluentes, tá? Outra forma é investir em biocombustíveis. Biocombustíveis, a queima de biocombustíveis também gera gases, tá, gente? Só que não são... Eram gases, por exemplo, assim, eu peguei o álcool ali, tá? Ele era uma coisa que tinha sido incorporada pelas plantas em vida e daí foi emitido. Meio que ficou elas por elas. Ele tinha sido incorporado em vida e emitiu esse CO2, esse gás, para a atmosfera, mas ele tinha incorporado, então ficou elas por elas. Um combustível fóssil incorporou há muito tempo atrás. Então, não fica elas por elas, é extremamente poluente, tá? Então, os biocombustíveis, eles são uma alternativa. O biogás, por exemplo, pode ser o metano, né? Pode estar sendo aproveitado de um aterro, pode estar sendo aproveitado de um outro processo que vai, então, até evitar que ele chegue na atmosfera, tá? Então, os biocombustíveis, eles são mais sustentáveis que os combustíveis fósseis que não estão com nada, tá? Bom, também temos as medidas individuais, como andar de transporte, como bicicleta, transporte público, né? Quem nunca? E aí, como é que eu vou fazer a minha parte? Espera aí que esse esquema também precisa que eu saia aqui da tela. Vou sair da tela. Como é que eu faço a minha parte, tá? Bom, a gente pode fazer a nossa parte, por exemplo, pensando no que a gente quer para nós, né? No nosso compromisso. Por exemplo, não desperdiçar comida, porque grande parte, lembra que é da agricultura, então a gente vai estar diminuindo o consumo. Escolher produtos orgânicos. E esse desperdício de comida também gera decomposição depois lá no descarte, tá? Produtos orgânicos que não utilizam fertilizantes químicos, agrotóxicos. Plantar árvores nativas e não árvores exóticas, favorecendo controles naturais. Reciclagem, né, gente? Consumo, diminuindo a carne, né? E não é parando necessariamente, diminuindo. Tem um negócio no mundo que é tipo a segunda sem carne. É tipo um negócio, não é... Tipo sei lá, uma campanha. Segunda sem carne. Tipo, se todo mundo diminuísse a carne um dia por semana, ninguém comesse carne, tipo, na segunda-feira, eles viram que a gente não precisaria desmatar mais nada pelos próximos 60 anos, tá? Mais nada, nem 1 centímetro de terra, pra ter uma ideia. Então, comer menos carne, porque a agropecuária é muito impactante, evitar sacolas plásticas, excesso de embalagem descartável, consumir produtos nacionais que evitam o transporte, né? Não desperdiçar água. Então, muitas coisas podem estar contribuindo para a gente evitar não só o aquecimento global, mas diversos impactos socioambientais no nosso planeta, tá? Energia, desligar os aparelhos, buscar energias mais sustentáveis, buscar eficiência energética nos aparelhos, o selo da Procel aqui, utilizar biocombustíveis, transporte público, ir a pé, bicicleta, enfim, tá? Então, aqui são medidas individuais que a gente pode estar fazendo para contribuir para esses impactos, tá? Para a redução desses impactos. Bom, deixa eu voltar a aparecer. Tcharam! Bom, outra alternativa
Ah, eu acho que eu tinha que ter saído, porque essa aqui tá... Eu vou estar tapando também o canto. Enfim, vamos lá. É o biodigestor, tá? O biodigestor está sendo super usado, assim, em fazendas e tal, em algumas cidades também, em alguns projetos. O que é um biodigestor, tá? Tu vai pegar os dejetos, assim, tipo, por exemplo, eu tenho não sei o que fazer com tanto cocô de vaca na minha fazenda, tá? Então eu vou pegar os cocô de vaca. Xixi também pode ser, mas vou pegar os cocô, que é mais fácil. E aí o cocô eu boto ali naquele lugar, tá? O que é esse lugar? Esse lugar é um sistema fechado, não entra oxigênio, tá? Que tem ali dentro bactérias anaeróbicas. E eu vou estar colocando a matéria orgânica para essas bactérias anaeróbicas fazerem a decomposição, tá? Então eu coloco a matéria orgânica ali e elas vão começar a trabalhar. Produto da decomposição de bactérias anaeróbicas é o biogás, principalmente metano, mas também um pouco de dióxido de carbono, e os fertilizantes. Então eu produzi o fertilizante e eu produzi um gás que eu posso canalizar e usar para produção de energia na minha própria fazenda, tá? Então aqui mostrando que eu também estou produzindo ao mesmo tempo fertilizantes. Então, o biodigestor é uma estratégia sustentável, massa pra caramba. Tem alguns parques que estão fazendo que tu bota o cocô do cachorro ali. E aí depois o poste é aceso com esse metano aí da própria decomposição desses cocôs aí que as pessoas estão botando, tá? Então pode ser com coisa humana, também cocô humano e tal. Importante ter matéria orgânica ali para acontecer a decomposição e, consequentemente, liberar esse biogás e produzir esse biofertilizante que pode estar sendo usado na tua própria plantação, tá? Vou olhar ali no grupo se vocês estão com alguma dúvida. Gente, dia 11/11. O meu plano de fazer exercício com calma não deu certo de novo. Desculpa. Eu não sei o que eu faço comigo, sabe? Vamos lá. Mas eu vou botar os gabaritos, tá, gente? Eu juro. Então, olha só, o esgoto pode virar energia. Se a gente fizesse um plano, assim, né? Daí, claro que isso demanda muito projeto, mas uma coisa da tua casa, da tua fazenda, tu pode pegar, ter um biodigestor e o próprio esgoto ir para esse biodigestor, não só o cocô do gado e tal. E isso pode produzir energia, ó, tanto para abastecer residências e tal, quanto postes de luz, enfim. Isso diminuiria também custos do tratamento de esgoto, né? Então, aqui mostrando de novo como é que é o biogás, tá? E estratégias de adaptação são aquelas que a gente faz que assim, já tá acontecendo um probleminha ali. Então, vamos, de alguma forma, se adaptar a isso. E a estratégia de adaptação mais conhecida, assim, são esses diques de contenção que estão fazendo em diversas regiões que estão, de alguma forma, ameaçadas pelo aumento do nível das águas. Dependendo da região, dependendo do seu grau de ameaça, esses são mais altos, né? Esses diques são mais altos, são mais baixos. Mas o fato é que isso não vai conseguir impedir o avanço do oceano em vários lugares, tá? Então vamos perder território, sim, especialmente as ilhas e regiões que estão mais vulneráveis a isso, tá? Vamos fazer 2 exercícios rapidinho juntos. Olha só. A coleta de esgoto, a coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente, tá? A figura 2 ilustra o projeto Park Spark, desenvolvido em Cambridge, em que as fezes dos animais domésticos, foi o projeto que eu falei para vocês, são recolhidos em sacolas biodegradáveis e jogados em um biodigestor instalado em parques públicos. E os produtos utilizados em equipamentos no próprio parque, tá? Então, olha, acendendo o poste com isso. Uma inovação desse projeto é possibilitar ele possibilita justamente a queima do gás metano para produzir energia. Não é armazenamento do gás carbônico, porque tu não quer armazenar ele. Decomposição aeróbica, não, porque biodigestor é anaeróbico. Uso mais eficiente de combustíveis fósseis, não está usando combustível fóssil. Fixação de carbono em moléculas orgânicas, não, tá? Queima do metano. Beleza? Tá, era só esse exercício. Então, gente, qualquer dúvida, vocês me falem. Eu vou postar os gabaritos, tá? Façam os exercícios em casa com calma. E qualquer coisa, então, tô aqui, tá bem?